As casas guardam segredos que muitas vezes nem os próprios moradores conhecem. Entre paredes antigas e portas trancadas pode haver algo que não pertence a este mundo. Vozes que não deveriam existir, passos que não vêm de gente viva, presenças que nunca foram embora. Hoje vamos abrir a porta de lares onde o medo se tornou morador fixo. Histórias que atravessaram gerações, contadas como advertência, como lembrança ou como cicatriz. Prepare-se quando o lugar que deveria ser abrigo se transformar em pesadelo, não há para onde correr. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora no Vexa Contos de Terror. Deixe seu like para apoiar o canal e conte nos comentários qual é a história mais assustadora que você já ouviu sobre Casa Assombrada. Porque esta noite as portas estão abertas. Me mudei para São Paulo alguns anos atrás, quando consegui meu primeiro emprego fixo em um escritório na região da Avenida Paulista. Eu ainda não tinha muita grana, então comecei a procurar um quarto para alugar, algo simples, mas que fosse perto do trabalho, já que meus horários eram puxados e muitas vezes eu teria que sair muito cedo ou voltar tarde da noite. Encontrei um anúncio em um grupo do Facebook. Uma família oferecia um quarto para mulheres na casa deles, em Perdizes. O preço era justo, cabia no meu bolso. E ainda por cima o lugar tinha cama, mesa, até televisão. A dona me mostrou a casa e me contou que quase não ficavam lá porque tinham um comércio em Cotia. Para mim era perfeito, silêncio, privacidade e a chance de descansar sem ninguém me enchendo. Na primeira noite não notei nada, foi difícil dormir, como sempre acontece quando me mudo para um lugar novo, mas nada além disso. Na segunda noite, porém, ouvi passos no corredor. Eram leves, quase como se alguém andasse descalço. Achei que talvez a dona ou a filha tivessem voltado sem avisar, então abri a porta para dar boa noite. Mas o corredor estava escuro e vazio. Voltei para o quarto tentando me convencer de que era só impressão. Só que os passos voltaram na noite seguinte, e na outra, sempre na mesma hora, entre 11 e meia-noite, exatamente quando eu já estava deitada. Às vezes paravam bem diante da minha porta. E eu ficava com a respiração presa, esperando qualquer coisa acontecer. Outras vezes parecia que desciam a escada devagar, como se não quisessem chamar atenção. No fim de semana, criei coragem e perguntei à dona se alguém mais morava na casa ou se havia outro inquilino que eu não conhecia. Ela ficou séria, respirou fundo e respondeu que não, que moravam apenas ela, o marido e a filha. Quando eu disse que escutava passos, ela não pareceu surpresa. Admitiu que às vezes também ouviam, mas preferiam acreditar que era madeira velha, o encanamento, coisas da casa antiga. Ainda assim, percebi no olhar dela que nem ela acreditava nisso. Depois dessa conversa, comecei a dormir com a porta trancada e uma cadeira travando a maçaneta. Nunca mais apaguei a luz do quarto e, mesmo assim, os passos continuavam, sempre lentos, sempre silenciosos, como se aquela coisa tivesse consciência de que eu estava ali. Uma noite cheguei mais tarde do que de costume, mal entrei, ouvi passos correndo no andar de cima, apressados, como se estivessem fugindo para se esconder. Subi devagar e vi, para o meu espanto, a porta do quarto da filha aberta. Eles nunca a deixavam aberta. Do corredor, a claridade da rua entrava pelas frestas da cortina, iluminando a cama. Ali, por um instante, eu juro que vi uma tábua escura com letras. Não precisei chegar perto para entender o que era. Fiquei naquela casa 3 meses. Nunca aconteceu nada além dos passos e daquela visão rápida. Mas foi o suficiente para que eu não tivesse mais paz. Quando encontrei um apartamento para dividir com colegas do trabalho, me mudei na mesma semana. Nunca mais perguntei nada para a dona. Nunca confirmei se era mesmo aquilo que eu pensei ter visto. Mas até hoje, quando lembro, tenho certeza de que o quarto daquela família guardava algo que não pertencia a este mundo. Depois de anos vivendo em apartamentos pequenos em bairros complicados de Belo Horizonte, finalmente encontramos o que parecia ser uma melhora. Uma casa antiga em um bairro mais tranquilo, com ruas largas e poucas casas próximas.
O preço do aluguel era bom e, apesar de ser um imóvel velho, tinha aquele charme de construção sólida, cheia de história. Achei que ali a gente teria sossego. Na época, alguns amigos me ajudaram com a mudança. Como sempre, fazíamos uns pelos outros. Enquanto carregávamos os móveis, um deles parou de repente, pálido, e me disse: "Cara, tem um homem dentro da sua casa." Na hora gelei, perguntei como ele era e ele respondeu: "Um senhor moreno de cabelo completamente branco." Disse que o viu entrar por uma porta estreita no corredor. Fui até lá, confuso, era uma porta pintada da mesma cor da parede, quase invisível, sem maçaneta. Olhando melhor, percebi que estava selada, fechada de uma forma definitiva, como se atrás não houvesse mais nada. Ri nervoso, tentando não dar importância, e seguimos com a mudança. Alguns dias depois, minha esposa e minhas filhas se mudaram comigo. A casa era fresca e silenciosa, perfeita para recomeçar. Tudo parecia bem, até que a mais nova, com apenas 4 anos, começou a falar de um senhor que vivia na casa. Dizia que ele a chamava, que pedia para ir até a porta do corredor, a mesma porta clausurada. Tentamos não dar peso. Criança tem imaginação fértil, pensamos, e de fato, depois de um tempo, ela parou de mencionar. Talvez porque cansou, talvez porque percebeu que ninguém acreditava nela. Vivemos ali 4 anos sem mais sustos, até o dia da mudança para outra cidade. Na última noite, estávamos carregando as últimas caixas para o caminhão alugado. Era tarde, quase 11 da noite, quando me virei e olhei para a janela do quarto da minha filha. O coração disparou. Um homem estava parado ali, olhando diretamente para mim, moreno, cabelos completamente brancos, firme e nítido como qualquer pessoa viva. Quando percebeu que eu o via, ele se virou e se perdeu na escuridão do quarto. Derrubei o que carregava e corri de volta para dentro. Vasculhei cada canto da casa, sala, cozinha, quartos, banheiro, até o quintal. Nada, estava tudo vazio, exceto meus amigos que me esperavam lá fora. Foi nesse instante que entendi, não era invenção da minha filha, nem alucinação do meu amigo no dia da mudança. Durante 4 anos, moramos naquela casa com alguém que nunca foi embora, e ele nunca nos atacou. Nunca se mostrou agressivo, mas estava ali presente, observando, chamando a minha filha. Até hoje, quando me lembro, me pergunto para quê. Me chamo Sebastião e nunca vou esquecer o que aconteceu naquela noite. 6 anos atrás, quando eu e meus amigos decidimos alugar uma casa rural no interior de Minas, para comemorar o fim do ensino médio. Éramos uns 14, quase toda a turma, mais 2 ou 3 conhecidos que apareceram de carona. A ideia era simples: passar o fim de semana juntos, fazer churrasco, conversar e guardar aquela lembrança antes que cada um seguisse o seu caminho. A casa ficava afastada do povoado, cercada de pasto e mato por todos os lados. Era grande, era de uma só planta, com vários quartos e corredores antigos. Quando chegamos ainda de dia, parecia aconchegante, só um pouco velha. Fizemos churrasco, ouvimos música, rimos até cansar. Nada parecia fora do normal. De madrugada, quando a maioria já dormia, começaram os estranhos acontecimentos. Andréia e Luciana, que ficaram no quarto das meninas, juram que uma criança entrou pela porta, caminhou tranquilamente até a cama e se deitou entre as duas que dormiam profundamente. As duas disseram que não conseguiam se mexer, como se estivessem paralisadas, mas que viam a cena claramente. Uma delas até acordou pela manhã reclamando de um cheiro de podridão impregnado nas narinas, mas ninguém sentiu nada. Na sala, Pato e Mônica, que tinham sido namorados durante o colégio, ficaram conversando até mais tarde que o resto. Eles viram uma mulher atravessar o corredor, saiu de um quarto vazio e caminhou até onde estavam os rapazes. No início, acharam que fosse uma das meninas, mas logo perceberam que não. O vestido era antigo, comprido e cheio de detalhes bordados, algo impossível para alguém do nosso grupo. Foram checar o quarto dos meninos e todos estavam dormindo, roncando pesado. Eu não contei a ninguém naquela hora, mas quando chegamos à casa, ainda no começo da noite, fui o primeiro a estacionar. Ao sair do carro, vi algo no alpendre.
Várias silhuetas estavam paradas imóveis. Não dava para distinguir rostos, mas olhos. Olhos refletiam a luz, como os de gatos. Pisquei e, quando o barulho dos outros carros chegou, tudo desapareceu. Fiquei quieto, porque não queria ser o primeiro a parecer louco. Na manhã seguinte, no café, a história veio à tona, um a um. Cada um contou o que tinha visto ou sentido. Foi ali que o peso caiu. Não eram sonhos, não eram impressões isoladas. Estávamos todos experimentando algo. A moça que nos servia ficou pálida quando descrevemos a casa e o caminho. Disse que ali vivera a família Rodrigues. Marido, esposa, irmãos dela e uma filha pequena. Certa noite, os vizinhos viram voltar do povoado, entrar na casa e nunca mais sair. Dias depois, entraram para verificar, tudo estava em ordem. Pratos na mesa, como se fossem jantar. Mas ninguém nunca mais foi encontrado. Aquela casa permaneceu de pé, firme, enquanto as outras ao redor ruíam com o tempo. Passou a ser alugada para gente de fora, curiosos, ou quem queria apenas um fim de semana barato. E muitos, como nós, saíam antes da hora. Voltamos naquela tarde mesmo, em silêncio, sem coragem de prolongar a estadia. Nunca mais ninguém do grupo falou em alugar casas no interior. E mesmo agora, tantos anos depois, sempre que nos encontramos, é esse o assunto que volta. A última noite que passamos juntos, a noite em que dormimos dentro de uma casa onde ainda viviam fantasmas de uma família que nunca conseguiu sair.